Boa tarde a todas e todos que nos acompanham hoje para o debate sobre o Estado Fluminense e a estrutura federativa brasileira. Estamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL, Rio de Janeiro, Flávio Serafini, que está na sua segunda legislatura, iniciada em 2018, com uma votação expressiva, com 62 mil votos, o Flávio Serafini foi eleito. Flávio Serafini é sociólogo e mestre em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal Fluminense e professor licenciado pela Fiocruz. Desde já agradeço a aceitação do nosso convite e a abertura na sua agenda para participar nesse debate num momento tão crucial e tão crítico para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Também contamos com a presença do professor André Martim, professor titular de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da Universidade de São Paulo e coordenador do Laboratório de Geopolítica, o GeoPo-USP, a quem agradeço também a composição dessa discussão hoje. Essa atividade foi organizada pelo grupo de pesquisa que coordeno, o GeoBrasil, Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira, História e Política, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e contou com a colaboração da pesquisadora Isabela Araújo. Isabela e Júlia, que também faz parte do GeoBrasil, estão conosco no apoio para a organização das perguntas que vierem. Contamos também com o Yuri, geógrafo em formação pela UERJ, que está gentilmente fazendo essa mediação para o YouTube. A proposta aqui de reunir acadêmicos e políticos sobre o tema do Rio de Janeiro tem origem na pesquisa sobre a geografia fluminense e seus temas para o Rio de Janeiro. Financiada pela FAPERJ, que juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UERJ, está aqui apoiando a nossa reunião. Em tempos de pandemia, essa enorme tragédia e caos em que estamos metidos, afundados em crises variadas, econômica, política, administrativa, em que o desmonte institucional do Estado brasileiro se aprofunda e tem se dado em diversas áreas e escalas, inviabilizando inclusive realizações de pesquisas, sobretudo pela falta de dados, como exemplificado no caso do IBGE, e, no caso da montagem do consórcio de veículos de imprensa para a organização e divulgação dos dados da situação da pandemia. Então, nesse atual momento de crise singular, entre muitos obstáculos e desafios, faz-se fundamental lutar, de alguma forma, a favor de um planejamento público, territorial, que foi sendo aniquilado desde a década de 90 com as políticas neoliberais. Com o objetivo de fortalecer essa luta, consideramos que o debate sobre a questão federativa, o Pacto Federativo Brasileiro, é um tema de grande relevância e que tem sido empiricamente trazido à realidade do país. Na pandemia, tornou-se mais evidente a concentração da e na União e a pouca capacidade dos governadores de gestão das políticas públicas nos seus territórios. Os estados têm perdido a arrecadação e estão enfraquecidos do ponto de vista fiscal e de governo. E, nesse sentido, a Assembleia Legislativa se constitui como espaço político de esperança e de extremo valor para poder auxiliar nesse enfrentamento. O exemplo que surgiu em 2019, fruto das consequências políticas eleitorais presidenciais, que também o resultado das eleições presidenciais aprofundaram a crise e enfraquecimento dos estados, é o exemplo do Consórcio Nordeste, como uma intermediação, uma escala de força intermediária entre o governo federal e os estados. O Consórcio Nordeste montou um comitê científico em 2020 para enfrentamento da pandemia, composto por uma diversidade de pesquisadores com áreas também distintas. Cerca de 2.000 pesquisadores participam desse comitê. Comitê esse que está levantando dados, discutindo, mapeando e buscando subsidiar o governo do Nordeste. Com todas as contradições e com todos os problemas, tanto o consórcio quanto o comitê me parecem exemplos muito interessantes. O consórcio é um exemplo importante, chama atenção
como um modelo, uma esfera de poder, um espaço criado, né, de levantamento de informação, planejamento e coordenação das ações, protocolos fundamentais para a melhor gestão e combate dos problemas que se acirraram em 2020. Né? Se acirraram em 2020, sobretudo com o enfraquecimento ainda maior do Estado e da pandemia. Problemas como a desigualdade socioeconômica, a concentração de renda, o aumento explosivo da pobreza e da fome e a crise do trabalho, que, para além de ser uma crise estrutural, o trabalho foi extremamente atingido com a pandemia. E tudo poderia ser pior se não fosse o SUS, o Sistema Único de Saúde, que pega a rede de saúde, desagrega espacialmente com pontos, né, centros mais sofisticados e espalha a base, a atenção primária pelo território. Assim, o SUS é um modelo descentralizado, mas um modelo descentralizado coordenado. Tanto o SUS quanto o consórcio me parecem exemplos também, ambos me parecem exemplos interessantes para a gente pensar numa estratégia de estudo e de intervenção, né, no estado do Rio de Janeiro. A pretensão aqui não é tratar de todos os problemas que envolvem o atual Pacto Federativo, mas trazer para o centro desse debate o Rio de Janeiro e o espaço fluminense. Esse estado do Rio, que é singular no conjunto federativo do país, em função de estar aí localizada a cidade do Rio de Janeiro, com sua histórica condição de capitalidade da vida nacional. Rio de Janeiro, local estratégico desde o Brasil colônia e sede dos governos, passando a capital do país, do Brasil Império e do Brasil República. Situação e condição que vai perdurar até 1960, quando a capital vai ser direcionada para o centro-oeste, para Brasília. Em 75 ocorre a fusão do então estado da Guanabara, que era territorialmente a cidade do Rio de Janeiro, com o antigo estado do Rio de Janeiro, que tinha como capital Niterói. Assim, a cidade, né, Rio de Janeiro, de município neutro, Distrito Federal, Estado da Guanabara, sede do Estado do Rio de Janeiro, foram muitos os papéis na composição federativa brasileira que impactaram na própria gestão fluminense e na elaboração e implantação de um projeto político de desenvolvimento mais regional e estadual. Algo muito diferente acontece com São Paulo e sua região. Nesse sentido, penso que a rede de universidades públicas montada no país e no Rio de Janeiro, que se expandiu na década de 70, apesar das crises e dos problemas que as universidades públicas têm passado, essa rede de universidades me parece fundamental como um lugar de diálogo e de busca de construção de um projeto de estudo para o território fluminense, justamente em função de toda a crise dos órgãos de planejamento que mencionei anteriormente. Essa rede, além das universidades federais que estão no Rio, conta com 3 universidades estaduais, a UERJ, que também vai mudando a sua denominação de acordo com a mudança política do Rio de Janeiro, foi estruturada na década de 50, a UESO, que é um centro universitário da Zona Oeste, organizada bem mais recentemente, em 2005, para a formação aí, da Zona Oeste, e a UENF, a Universidade do Norte Fluminense, organizada em 2012 em Campos, a partir da demanda da engenharia de petróleo. Sem contar com a rede de universidades montada pelo CEDERJ, né, pela Fundação CCERJ, de ensino à distância, que é extremamente expressiva e importante no Rio. No caso específico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além do campus Maracanã e da sua histórica atuação na área biomédica pelo Hospital Universitário e a Clínica Piquet Carneiro, sobretudo, né, possui a UERJ 7 campos, né, fora do Rio, fora do município, e eu vou destacar aqui 2. A Faculdade Fluminense, a Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, a FFP,
e a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense em Duque de Caxias, a FEBEF, por suas condições de formação dos professores, uma categoria fundamental, principalmente na democratização do ensino e na formação de um pensamento crítico. A UERJ atualmente possui 30 mil alunos e, principalmente, a partir da implantação da política de cotas, diga-se de passagem que foi a primeira instituição universitária a implantá-la, ela tem conseguido alcançar e incluir classes sociais, né, mais pobres, que estavam alijadas da formação universitária. A participação da UERJ é extremamente importante, tanto na formação profissional para o mercado de trabalho, quanto na formação de um pensamento crítico diversificado, social e espacialmente. Portanto, rico para direcionar e para colocar esforços, né, de estudo na realidade fluminense. Para concluir, acho que seria muito importante, a exemplo do consórcio e do SUS, pensarmos em uma ação em rede, a partir das universidades públicas no Rio de Janeiro, com atividades descentralizadas, mas coordenadas de estudo, investigação e debate sobre o território fluminense, que possibilite subsidiar políticas públicas para o Estado. Sei que existem muitas iniciativas de pesquisa, de estudo atualmente, né, sobre o Estado do Rio, estudos que já vêm sendo realizados há muitos anos, tenho vários colegas que estão se debruçando sobre o território fluminense, sobre o Estado do Rio de Janeiro, mas eu acho que nesse momento podia ter uma coordenação maior. Uma coordenação que englobasse esses estudos que me parecem, né, que estão um pouco espalhados. Com o objetivo, portanto, de trazer foco para o Estado do Rio de Janeiro, foi que organizamos essa discussão hoje, convidando o deputado da LERJ, com grande atuação na Comissão Permanente de Educação, que preside, na elaboração de legislações socioambientais e na defesa do setor público fluminense, que é muito atuante, o Flávio Serafini. Convidamos também o professor da Universidade de São Paulo, André Martim, que há muitos anos tem se dedicado ao estudo do federalismo brasileiro a partir da geografia e da geopolítica. Passo a palavra primeiro ao professor André e depois ao deputado Flávio Serafini. E, mais uma vez, agradeço a participação de ambos antecipadamente nesse debate. Muito obrigado, Mônica. Eu inicialmente queria agradecer o convite para estar com vocês nessa live. Boa tarde a todos, todas que estão me ouvindo. Digo a vocês que acho até, de um certo ponto de vista, uma ousadia, não é? Um paulista vir debater temas, né, tão importantes para o povo do Rio de Janeiro. Mas vocês sabem que São Paulo é um pouco espelho do Rio, o Rio é um pouco espelho de São Paulo, né? Então, talvez a gente possa contribuir por estar um pouco distante do turbilhão que se tornou o Rio de Janeiro, e, como eu sempre defendi o federalismo, e acho que agora está mais ou menos evidente para todo o povo brasileiro, como é crucial que a nossa república seja federativa. Imaginem se fosse um Estado unitário, né? A essa altura, o que seria o enfrentamento da pandemia, né? Então, o Estado federativo tem muitas vantagens, e, sobretudo, num país de dimensões continentais como o nosso. Mas não é garantido que o federalismo signifique sinônimo de democracia, né? Então, isso tudo é uma construção política. O que eu pretendo apresentar a vocês são algumas imagens que eu fui recolhendo, muito em cima de cartografia, né, e particularmente duas fotos que eu recolhi, né, na internet, pesquisando justamente um tema que eu acho que, antes de mais nada, é importante colocar, que na geopolítica a gente trabalha esse binômio, geopolítica de um lado, identidade do outro, né? A geopolítica é a construção do Estado em relação aos outros Estados,
Portanto, há uma geopolítica interna, né? E a identidade diz respeito justamente à questão cultural, né, do povo se auto-identificar com uma série de elementos e que, por sua vez, também tem relação com o ambiente geográfico, né? Então, a relação de identidade entre povo e ambiente, e que, no final das contas, serve de baliza para a melhor organização possível do espaço, né? Então, o Estado, como composto por instituições, né, um povo e um território, o melhor desempenho das instituições é se essa relação entre povo e território esteja bem organizada, não é verdade? Então, um pouco é sobre isso que eu vou tentar falar aqui. O que eu vejo como inicialmente complicado no Rio é exatamente o fato de que nunca houve claramente uma Interlândia e uma capital, né, que se articulassem de maneira integrada. Então, eu sugeriria que a primeira tela já aparecesse, para a gente ir conversando, né, de forma ilustrada, para que a gente possa estabelecer algumas ideias fundamentais. Então, sou eu aí, professor titular, né? Então, é pensar como o Estado do Rio de Janeiro tem participado da Federação Brasileira. O primeiro slide, por gentileza. Próximo. Tchan, tchan. Aí. Aqui, pessoal, eu estou apenas lembrando conceitualmente, até etimologicamente, de onde vem a palavra federação. Vamos lembrar. Vem do grego federatio, que quer dizer, simplesmente, aliança, né? Historicamente, surgiu lá na Grécia, né? Houve a Confederação de Delos, né, que precedeu o que viria mais tarde ser as Províncias Unidas dos Países Baixos. Tanto na Confederação de Delos quanto nas Províncias Unidas dos Países Baixos, a ideia de aliança era uma ideia militar defensiva contra um inimigo externo, né? Portanto, tem uma raiz geopolítica muito clara, a ideia de federação, de aliança. Daí se unirem estados que tinham autonomia, mas que, em face de um inimigo externo mais poderoso, resolvem unir suas forças. Então, a ideia vem daí. Os holandeses foram os inspiradores, mais tarde, dos Estados Unidos da América, né? Então, as Províncias Unidas foram transformadas em Estados Unidos, porque, justamente na América, eles não queriam admitir nenhum resquício monárquico. E província, né, provincere, né, era um termo ainda do ancião regime, e os americanos, então, não queriam. E por isso que nós aqui depois substituímos também o nome província pelo nome Estado. Mas é claro que esses estados de uma federação não são soberanos, né? Numa confederação, como o objetivo é militar, há um grau de soberania ainda maior. Mas como a economia vai exigindo, ao longo do seu desenvolvimento, uma centralização do poder, o que se verifica é que, normalmente, as confederações exitosas evoluem para a forma federação. E no Brasil, né, que veio imitar os Estados Unidos no alvorecer da República, né, a ideia de federação é inversa daquela originária. Então, isso eu acho que é a primeira consideração muito importante. Se nos Estados Unidos tratou-se, né, de colônias bastante autônomas com relação ao seu self-government, seu autogoverno, que se uniram para combater o inimigo externo, no caso a Inglaterra, e mantiveram-se unidos porque tinham ainda outros inimigos externos, como o Império Espanhol, por exemplo, né? E a França ainda colonial. Então, a jovem República Americana usou a ideia de federação para ganhar força. Não é a ideia que nós temos no Brasil. No Brasil, nós tínhamos um império, né? Nós temos um sistema que era mais parecido com a monarquia absoluta do que constitucional, até que veio a República. E a República procurou se inspirar nos Estados Unidos,
mas criamos aqui um modelo bem diferente daquele dos Estados Unidos, né? Por isso que entre nós, quando a gente fala em federalizar, a gente quer dizer descentralizar, né? Geralmente então essa é a ideia. E às vezes federalizar pode ser o contrário, pode ser levar para o governo federal, né? Para a União. Então chama atenção para essa ambiguidade às vezes que a palavra carrega, tá certo? Bom, uma outra coisa que eu queria deixar de antemão bem demarcado é que no caso do Brasil, a nossa federação ela tem um problema em relação ao modelo dos Estados Unidos, porque aqui, né, por questões que eu vou falar daqui a pouco, um dos estados da federação se tornou muito mais poderoso de todos os outros, exatamente São Paulo. Então, São Paulo criou um desequilíbrio na Federação Brasileira, né? E isso tem a ver, obviamente, com o fato de que uma elite paulista conseguiu dominar o Estado Nacional brasileiro, né? Em benefício dela própria, tá certo? Ou seja, a bem da verdade, a burguesia brasileira, né, é, em grande medida, paulista, aquela que conseguiu, né, dominar o mercado nacional. A gente sabe que isso tem a ver com a história do café inicialmente. Então, primeiro de tudo, esse café começou, inclusive, com vocês aí no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né? Os primeiros grandes plantadores de café eram fluminenses, cria-se uma aristocracia ligada ao café fluminense, e que depois migra para São Paulo pelo Vale do Paraíba, e que é essa primeira fase ainda do café colonial, né, com escravidão. E depois, conforme se alcança as áreas de terra roxa do oeste paulista, aí o desenvolvimento do café é muito maior, há um diferencial natural, né, do solo paulista ter uma fertilidade natural muito grande, e foi só aí que São Paulo começou a ganhar alguma importância. Vamos recordar que até então São Paulo era bem periférico, né, na Federação Brasileira. Mas o café fez despontar uma nova classe, que foi a dos cafeicultores modernos do Oeste Paulista, que criaram o Partido Republicano Paulista. Né? Isso eu acho que é muito importante da gente lembrar, porque era um partido que queria a república e queria o federalismo. E aí eu já começo a enxergar uma diferença importante em relação a uma elite que é curiosa, porque não é uma elite carioca. Isso é complicado. Existe uma elite fluminense que tem nascimento também no café e na agricultura de um modo geral, e que acabou fornecendo quadros importantes republicanos. Né? Eu vou só lembrar alguns nomes de fluminenses famosos, né? Grandes nomes da política fluminense que foram próceres da República. Então, na República Velha, para a instalação da República, a elite fluminense foi fundamental, tanto quanto a paulista. Né? Quintino Bocaiúva, por exemplo, né? Fluminense, Benjamin Constant, né? Alberto Torres e Oliveira Viana, né? Entre os intelectuais. Né? Na geografia, o nosso Everardo Bacoiser, grande nome da geografia da primeira parte do século, né? Thiers Fleming, almirante, né, que foi responsável justamente pela Conferência dos Estados, que eliminou os conflitos federativos em função de lutas pelas fronteiras interestaduais. Interessante que há uma liderança fluminense que pensa o Brasil nesse momento, né? E isso vai até 30. Né? Isso vai até 30, quando aí tem a Revolução de 30, e é um movimento centralizador, e São Paulo, nessa altura, já é o estado líder no café, e aí eu vejo já o início de um declínio, né, fluminense nesse momento. Por gentileza, o próximo. E aí, então, agora, né, vamos examinar essa belíssima foto. Né, nostálgica. Eu tinha 14 anos quando aconteceu isso, e ela foi reproduzida agora em função do falecimento do príncipe Philip. Foi 68, que ainda existia
o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, né, que era maravilhoso, era o melhor que a gente tinha, né? E quando jogavam paulistas e cariocas era uma festa. Então, vejam vocês que aqui eu fiz questão de deixar essa foto, porque o Gerson, né, aparece, acho que todos conhecem, mesmo os mais jovens, acho que conhecem o velho Gerson e o Pelé, né? O Gerson com a camisa aqui da Seleção Carioca de Futebol, olha só, FCF no distintivo, né? Então, começamos aqui a colocar o problema do gentílico, né? Porque Carioca Fluminense, não é isso? Ora, a cidade do Rio de Janeiro fazia parte do território fluminense, mas acabou prevalecendo, né, o gentílico carioca, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro. Esse gentílico, no entanto, ele tem dificuldade de se expandir para o interior, né, digamos assim, para a Interlândia, para o estado do Rio de Janeiro, que, por sua vez, é fluminense. O gentílico fluminense é erudito, ele foi desenvolvido pelos jesuítas, e ele quer dizer justamente habitante do rio, né, fluminense, rio, flúvios, então, dos interflúvios, os habitantes do interflúvio, como se pensava que a Baía de Guanabara era um rio, né, de Janeiro, então, fluminense, habitante do rio, né, por isso não é estranho que o Fluminense, o time, seja um time carioca, não é verdade? Mas aqui temos uma confusão que São Paulo superou, porque São Paulo, quem morava na capital, era paulistano, né? E o interiorano era visto como caipira. Mas o interior de São Paulo se modernizou, houve migração para a cidade, o paulistano aristocrata mudou completamente, acabou, né? Foi sobreposto pelo imigrante, não é verdade? Então, hoje é paulista, todo mundo é paulista. Ainda que não se saiba muito bem qual é essa identidade paulista, mas somos todos paulistas, porque somos governados, né, por um governo estadual que tem instituições fortes, e eu destacaria justamente duas que são fundamentais para o exercício do federalismo, tal como eu entendo, né? Um que a Mônica já mencionou, que são as universidades. A universidade tem que ser estadual, na minha opinião. Elas têm que estar voltadas para a formação de quadros estaduais, né, que pensem o Estado e a nação, né? Mas esses quadros, senão o Estado, esse é o problema. O Estado de São Paulo, na Universidade de São Paulo, criou quadros para administração estadual, né? E o Rio de Janeiro precisa ter isso também. Como foi capital, os quadros formados, e não é à toa, pela Universidade Nacional do Brasil ou Federal do Rio de Janeiro, né, eles estão mais voltados para o âmbito nacional, para uma burocracia nacional. Então, nunca se desenvolveu no Rio uma universidade estadual, né, no sentido do que nós temos aqui em São Paulo. É agora que está se começando a fazer isso, a professora Ana Mônica apontou, né? Mas não existe essa elite estadual criada para administrar o próprio Estado, né? E o gentílico ainda é confuso, carioca, fluminense, não é verdade? Guanabarino, e vejam só, nessa época de 68, era o estado da Guanabara. Guanabarino não pegou, né? O gentílico guanabarino. Foram poucos anos, 15 anos, né, de estado da Guanabara, né? Mas o nome está aí, e é um nome muito bonito, do Tupi, né? Que é seio do mar, né? Ou seja, a Bahia como na forma de um seio, né? É o seio do mar, a Guanabara. Né? É bonito, sensual, né? O nome Tupi, e poético. E ele não ficou. Agora, o carioca, nós sabemos que também tem origem tupi, né? Vejam então a diferença, ele não tem essa origem aristocrática de fluminense, né? É uma origem popular, e é a Casa do Branco, né? E foi como os índios chamaram, né? De uma forma até pejorativa, porque os excluía e era do outro lado. E nós sabemos que a Grande Guerra, né, Tupinambá, que foi a primeira Grande Guerra das Américas, deu-se exatamente na Baía de Guanabara.
Foi quando os portugueses perceberam que se eles não enfrentassem os índios tupis numa guerra definitiva, eles não conseguiriam dominar o território. Fala-se num massacre de 100 mil índios na Baía de Guanabara para que os portugueses conseguissem se implantar firmemente no território que era disputado e defendido pelos índios, porque eles eram os habitantes do litoral e havia uma unidade em toda a fachada atlântica. Esta protogeografia tupi ainda está a ser melhor definida. Mas, então, esse aspecto histórico profundo me leva a concluir que o Rio de Janeiro tem uma dificuldade porque a capitalidade do Rio, que começa em 1763, quando exatamente o Rio deixa de estar subordinado à Bahia, então já começa como capital, essa capitalidade, que foi a capitalidade da colônia, antes de mais nada, capital da colônia, primeiro da parte sul, mas a capital da colônia, para depois ser a capital do império, chegando depois como primeira capital da república, e tendo seu apogeu justamente na década de 60, quando todos nós invejávamos o Rio de Janeiro, que parecia ter conseguido alcançar realmente uma imagem de paraíso terrestre. Nessa época aí, onde a gente assistia os jogos aqui em São Paulo, olhando o Maracanã, e todos invejávamos o Rio, porque o Rio mostrava como era possível se viver bem, era uma imagem talvez um pouco edulcorada, mas em parte verdadeira, porque realmente saiu do Rio de Janeiro uma produção cultural, artística maravilhosa. Foi exatamente nesse momento que ninguém negava a capitalidade cultural do Rio de Janeiro para o Brasil, que há a mudança da capital política, e o Rio também começa a perder a sua capitalidade econômica para São Paulo. E aí, então, que se iniciam os problemas de decadência do Rio, que ainda estão para ser melhor enfrentados. Então, eu chamo a atenção disso, porque duas coisas que me parecem importantes. É importante refederalizar o Brasil, inclusive no futebol. E o futebol estadual é importante para gerar uma identidade estadual, uma lealdade entre habitante e Estado. Então, eu julgo que essa é uma lembrança boa, para a gente recordar uma época em que a nossa rivalidade aí era no campo esportivo. Então, por gentileza, o próximo. Então, aqui, eu também pegando a metáfora do futebol, o Canto do Rio, time fluminense de Niterói, disputava o campeonato carioca. Não é verdade? O que é uma coisa interessante, muito antes da fusão, tá certo? Por influência política, o time de Niterói disputou o campeonato carioca, que era mais interessante, mais importante. E até hoje essa é uma coisa que o próprio futebol ainda não resolveu muito bem no Rio. Mas a existência de campeonatos estaduais me parece também ser um fenômeno muito importante, porque ela vai gerando essa identidade. O futebol é a manifestação cultural que está mais espalhada no Brasil todo, mais até do que o samba e a capoeira. E olha só, e os niteroenses se vingavam aqui dos cariocas, com vitória aí sobre o Fluminense. Muito interessante, então, isso. Os fluminenses de Niterói derrotando os fluminenses cariocas, os cariocas fluminenses. Então, é muito interessante isso. O próximo, por gentileza. E aqui o mapa do Distrito Federal, em 1923, que foi criado para justamente, depois vai ser município do Rio de Janeiro. E aqui eu queria, então, mencionar um pouco essa complicação que é a capitalidade do Rio de Janeiro, a força. Bom, com a transferência da família real, nós sabemos que a capitalidade do Rio de Janeiro alcançou uma dimensão hemisférica, não é verdade?
imperial, porque foi capital do Império, não é mesmo? Então, o Rio não era naquele momento do Dom João VI, aqui, até 1820, de 1808 a 1820, o Rio foi capital do Império Português. Então, veja, essa capitalidade foi gigantesca, né? Mas depois, com a Revolução do Porto, Dom João VI tem que voltar a Portugal e tal, mas havia uma discussão se não era para continuar, né, o Rio de Janeiro como capital do Império, porque a partir dali era fácil de controlar as colônias africanas e as do Índico, né? Então, o Rio de Janeiro foi fundamental para que o Império Português pudesse realmente ser um império multicontinental, não é? E depois, mais tarde, essa capitalidade vai acabar servindo para os ingleses, que vão usar também o Rio de Janeiro como base de apoio para dominar a Índia, a Austrália e a África do Sul, como aponta o professor Eli Penha no seu livro sobre o Atlântico Sul e a África. Então, o Distrito Federal. Aí, são essas confusões político-administrativas que a professora Mônica já mostrou. O próximo, por gentileza. Então, aqui já o futuro estado da Guanabara, né? Já depois da saída da capital para Brasília, então criou-se um vácuo político e tentou ser preenchido com o estado da Guanabara, que era um território muito pequeno para a capacidade de capitalidade do Rio de Janeiro. E aí vem a questão do outro lado da Bahia, de Niterói, que, por sua vez, também não consegue ser uma capital estadual para valer, no domínio da sua própria Interlândia, por conta da sombra exatamente da capital federal, que está do outro lado da Bahia, né? Então, o Rio de Janeiro é uma capital que não tem Interlândia, resumindo, e o estado fluminense é uma Interlândia que não tem muito bem uma capital, sem nenhum menosprezo a Niterói, né? Mas é fato de que, em função exatamente da presença muito forte da capital nacional, né, a capacidade de capitalidade da cidade de Niterói ficou muito prejudicada. E há até eu notei isso muito claramente nos geógrafos antigos, né, eu me refiro ao Elísio de Carvalho e ao Everardo Baconzer, que criticam muito a cidade do Rio de Janeiro, né, a partir de um ponto de vista do Estado fluminense, de Niterói em particular, muito em função do fato de que a cidade do Rio, a capital, por possuir as embaixadas e ter um modo de vida mais liberal e até, de certo ponto, um tanto frívolo, né, em que os prazeres mundanos, né, eram muito evidentes e os mais pobres ficavam olhando, né, todo aquele desperdício da corte, né? Então isso sempre causou um pouco de ressentimento em relação a como a elite da capital, né, desperdiçava os recursos públicos e não olhava para os seus deveres administrativos. Situação semelhante à que temos hoje em relação a Brasília, né, tanto é que tem um lema aí, mais Brasil, menos Brasília, por exemplo. Mas o que isso quer dizer, na verdade? Quer dizer descentralização federativa ou quer dizer privatização? E agora, então, vou começando a chegar num ponto que eu acho que é mais interessante para o nosso debate político a seguir. Por gentileza, o próximo. Então, agora são dois, que é justamente o estado da Guanabara em relação ao estado do Rio, né? E o próximo, só para a gente comparar rapidamente, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, ou seja, a conurbação, né, essa capitalidade urbana que acaba sendo maior, isso tudo cria realmente um emaranhado político-administrativo difícil de resolver, né? Ora, no que a gente poderia tentar contribuir, de alguma maneira, para tentar solucionar esse emaranhado, né? Eu tenho uma ideia,
que eu sei que é um pouco difícil de vir a se realizar, mas eu já tenho defendido ela há mais tempo, desde que foi levantada a proposta do retorno do estado da Guanabara, né, da desfusão. O tema da desfusão, acho que vocês conhecem, talvez os mais novos não tenham tido muito conhecimento desse tema, mas na década de 90 apareceu isso e continuou, né? Agora não está se falando muito mais nisso, mas ainda permanece muita gente interessada em reconstruir o estado da Guanabara como se a desfusão viesse a resolver os problemas cariocas ou fluminenses, né? Então, vamos para o próximo. Aí mais um. Então, pessoal, agora vamos chegando onde a coisa começa a interessar mais de perto ao presente e a nossa situação social, econômica e política. Olha só, esse é um mapa que mostra claramente a desigualdade brasileira em termos de renda per capita, né? Riqueza pessoal, riqueza individual, né? E como vocês podem perceber, muito rapidamente, num olhar, né, nem tão detalhado, o Rio de Janeiro, vocês podem ver, né, é um pouco a capital justamente da área mais vermelha, ligada ao litoral e em direção ao nordeste e norte, né? Para manter a metáfora futebolística, eu diria que é onde o Flamengo, por exemplo, é claramente hegemônico, né? Ao passo que na área azul é a área do interior, onde São Paulo é a capital, né? Foi a partir de São Paulo, do Tietê, dos Bandeirantes, é o roteiro dos Bandeirantes, se você for ver, dá igualzinho. Os Bandeirantes que vão para o Rio Grande do Sul, os Bandeirantes depois que vão, né, descobrir as minas, é um pouco o roteiro dos Bandeirantes, curioso isso, né? E é onde o Corinthians tem mais torcida que o Flamengo, tá certo? Assim, genericamente. Mas é curioso isso. Ou seja, então aqui nós estamos começando a ver uma situação interessante, porque o Rio representa este Brasil tradicional, né? Este Brasil formado durante 300 anos de período colonial até a República, né? E São Paulo acabou sendo o centro, a capital deste Brasil imigrante, né? Desse Brasil que veio a partir do café e depois as imigrações europeias, né? Mais industrializado, né? Mais ligado a essa ideia de civilização urbano-industrial, né? E em oposição a agrário mercantil. Só que, vejam bem, o que isto acabou gerando em termos de identidades? Vamos ao próximo. Olha só, pelas luzinhas que refletem a densidade demográfica, a gente consegue perceber que a maior concentração do nosso povo está no litoral, né? E o Rio é claramente a capital desse litoral, desse Brasil litorâneo, né? Ora, as populações litorâneas são abertas ao mundo, né? Numa linguagem sofisticada, né, nós chamamos isso de populações talassocráticas, né? Ou seja, ligadas ao mar, civilização do mar, né? Tudo ligado ao mar, pesca, praia, né, viagens, abertura portos, abertura para o exterior, cosmopolitismo, né? De modo que o Brasil colonial, ele criou uma elite cosmopolita, enquanto o interior era provinciano, né? E daí vem uma imagem que é muito recorrente, muitas vezes entre os cariocas, né? De um Rio de Janeiro cosmopolita e uma São Paulo provinciana, né? Isso eu acho que foi verdade até um certo momento, né? Mas depois, São Paulo se tornou uma cidade cosmopolita e há uma modernização também que está vindo aqui pelo interior, e hoje nós estamos com uma situação que me parece grave, que é o seguinte, né? Hoje, em função
do problema até de desindustrialização, que é bem sentido em São Paulo, e na medida em que o país fica à mercê só do agribusiness, praticamente, como o setor produtivo, né, nós estamos com uma economia telurocrática, né, uma economia ligada ao solo, ao interior, né, mas uma população talassocrática. Ou seja, trocando em miúdos, se antigamente nós tínhamos uma elite cosmopolita e um povo provinciano, hoje nós temos um povo cosmopolita e uma elite provinciana, né, ligada ao agronegócio. Isso, obviamente, é motivo de grande tensão social, na minha opinião. Para terminar, minhas sugestões, por gentileza. Próxima imagem. Minhas sugestões. A primeira delas, que eu sei que pode causar algum alvoroço, sobretudo entre os capixabas, é a ideia de fusão do Estado do Rio de Janeiro com o Estado do Espírito Santo. Sei que isso é muito difícil de se concretizar na prática, mas, por favor, permitam eu desvendar alguns argumentos. O Estado do Espírito Santo, né, virou um Estado tampão na Federação Brasileira. E se o Rio de Janeiro já tem alguma dificuldade de se impor, né, perante os demais estados e fazer valer os seus interesses, e caso clássico são os royalties do petróleo, né, onde acabou prevalecendo um ponto de vista paulista e privatizante, embora comandado por um outro fluminense, Pedro Malan, não é verdade? César Maia, quer dizer. Então, o problema aqui passa a ser, na minha opinião, isso. A partir dos anos 90, com a onda neoliberal, o Rio de Janeiro foi o estado mais prejudicado da federação, né? Porque o desmanche das estatais é o desmanche do estado do Rio de Janeiro, né? E as privatizações interessam a quem? Fundamentalmente. Interessam ao imperialismo, né? Interessam ao imperialismo. E o imperialismo sempre foi muito invejoso do Rio de Janeiro e tem muito medo do Rio de Janeiro. Porque sabe que a partir do Rio de Janeiro pode-se produzir aquilo que os americanos mais temem, uma cultura cosmopolita alternativa à americana. E eu não preciso dizer, vocês sabem melhor do que eu o sucesso que faz o funk carioca no mundo, tá? Então, aqui, com todos os problemas, a gente ainda tem uma força cultural tremenda no Rio de Janeiro. Tem um soft power carioca aí que é mundial, eu diria. Então, precisa ser resgatado de alguma maneira. E a fusão com o Espírito Santo não ia prejudicar o Espírito Santo absolutamente, nem a identidade capixaba, que continuaria, né? Apenas, inclusive, os times do Espírito Santo reforçariam o campeonato carioca. E aí ficaria resolvido o problema do gentílico, né? Carioca, Fluminense, capixaba, ou seja, o estado carioca reuniria guanabarinos, fluminenses e capixabas. Próximo slide. Ainda que isso não aconteça, porque pareça muito viajante da minha parte, peço desculpas, uma outra coisa, porém, a gente pode fazer. Uma ferrovia, um trem rápido, né? Uma ferrovia para passageiros. Nós não temos isso, não tem um trem rápido no Brasil, né? Um país com vocação ferroviária, maior produtor de ferro do mundo, né? E não tem uma ferrovia para transporte de pessoas. É uma coisa estranha no Brasil, não é verdade? E a minha proposta, então, aqui tem, na minha livre docência, é isso, mas para ficarmos, né, no ponto que nos interessa, seria uma ferrovia que ligaria Vitória a Araraquara, de modo a que as duas grandes metrópoles, o Rio e São Paulo, pudessem se expandir, né, ao invés de se conurbarem no Vale do Paraíba, né, que já está muito congestionado, né? Então, é uma proposta também aí de geografia regional e urbana, e eu acho que a gente tem que lutar para que a nova central do Brasil, né, retome
as ligações entre paulistas, cariocas, ampliando, chegando até os caipiras e capixabas. É isso. Bom, se não for isso, então eu acho que, né, nós vamos ficar muito mal. De qualquer forma, eu queria encerrar, e antes de passar a palavra ao Silvio, né, dizer que da parte da geografia, como eu mostrei, né, tanto em termos de ordenamento territorial, uma fusão de estados é talvez um sonho longínquo, e mesmo uma ferrovia, um trem rápido também é algo que pode demorar. Nós podemos, desde agora, começarmos um trabalho realmente político em torno de uma questão que eu julgo muito importante, e que, em particular, né, afeta o Rio de Janeiro. Eu quero dizer sobre a centralidade política que adquiriu a questão da legalização da maconha hoje para o Brasil. Não haverá pacificação da sociedade do Rio de Janeiro se não houver a legalização da maconha, né? A liamba, nome angolano, né, ela é natural aqui no Brasil desde a colônia. Os primeiros a utilizarem foram os marinheiros portugueses, que conheceram o uso recreativo da erva com os indianos, e logo em seguida Portugal passou a monopolizar a plantação de cânhamo, porque era o combustível das embarcações, né? As velas e cordames das embarcações eram feitas de cânhamo, né? Então, era a coroa portuguesa que monopolizava a produção de maconha, né? Isto, até durante todo o período colonial, foi assim. O uso recreativo passou só a ser mais reprimido exatamente depois da libertação dos escravos, né? Aí sim, foi uma deixa para que o escravismo e o racismo permanecessem, né? De modo que, de alguma maneira, o escravismo, na minha opinião, permanece no Brasil porque, justamente, a criminalização, né, da erva é uma deixa para que haja uma constante pressão e um constante controle social das forças de repressão do Estado contra as populações mais pobres, né, dos negros e mestiços. Então, eu julgo que hoje o tema da maconha é um tema político, ao contrário do tema da corrupção, que é um tema da polícia. Encerro por aqui. Muito obrigado a todos, né, pela atenção e pela disposição de me ouvir. Obrigada, André. Sempre uma contribuição e um processo criativo extraordinário, e, sobretudo, de um paulista, né? Que o pensamento carioca, sim, ele tem uma matriz diferenciada, na minha opinião, que não é uma matriz regionalista, né? Bom, vou passar a palavra para o deputado Flávio Serafini, e pode começar, Flávio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Mônica. Obrigado pelo convite. Fico feliz de ser chamado a tentar contribuir com esse debate, que é muito importante, no estado do Rio de Janeiro. Vou tentar desenvolver algumas ideias do que a gente tem discutido aqui na Assembleia Legislativa, que estão, de alguma forma, dialogando com essas questões que vocês têm levantado. Foi um prazer ouvir aqui o professor André, conhecê-lo, também ter essa oportunidade. E, bom, muito obrigado pelo convite. Vou começar me apresentando, né? Meu nome é Flávio Serafini, eu sou professor, sou vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, sou professor de Sociologia, atualmente exerço o mandato de deputado estadual e presido a Comissão de Educação na Alerj. Como parlamentar, né, eu tenho atuado fundamentalmente na defesa da educação, meio ambiente, direitos humanos e serviço público de maneira geral, entendendo que os serviços públicos são fundamentais para a gente consolidar políticas que enfrentem as desigualdades que são tão marcantes na nossa sociedade e também,
né, no caso do Brasil, onde mais de 99% da pesquisa se concentra nas instituições públicas, a gente fazer uma defesa, né, do serviço público é também fazer uma defesa de um projeto de desenvolvimento que necessariamente passa pela produção de conhecimento, de ciência, de tecnologia para o nosso país, da democratização do acesso à educação, que ainda são desafios, né, muito prementes. Eu consegui, né, no meu primeiro mandato, ser coautor de uma emenda constitucional que considero fundamental nesse sentido, que foi a emenda constitucional dos duodécimos, que é para que as universidades tenham mais autonomia financeira, administrativa, e possam, nesse sentido, produzir ciência e tecnologia de uma forma mais estável, mais regular, sem estarem tão suscetíveis aos governos de plantão. Nesse sentido, o exemplo das universidades paulistas, né, onde você tem aí uma referência orçamentária, né, anual consolidada, é importante, e é uma luta que a gente tem travado aqui no estado do Rio de Janeiro, que faz parte da atuação do nosso mandato e que, de alguma forma, se relaciona com esses temas que a gente está trazendo aqui. Uma outra defesa importante que a gente tem feito, uma luta, né, que a gente tem travado, acompanhando a produção de ciência e tecnologia, onde, em especial, a gente tem o consórcio CEDERJ, que é um consórcio que reúne universidades federais e estaduais do Rio de Janeiro, numa proposta de tentar democratizar o acesso ao ensino superior, né, levando aí, por modalidades semipresenciais, o acesso ao ensino superior para diferentes regiões, mesmo compreendendo, né, que a educação deva ser, né, presencial, a gente entende que essa iniciativa tem sido muito importante, até como contraponto a uma lógica mercantil de cursos superiores à distância que tem se desenvolvido no setor privado, que viraram cursos de balcão, né? O consórcio CEDERJ tem conseguido oferecer, né, muito mais que isso, e a gente tem acompanhado e lutado para que cada vez mais ali seja um espaço de produção de conhecimento, de democratização do acesso a esse conhecimento e de produção de ciência e tecnologia também no nosso estado. Bom, eu vou tentar dialogar mais com o debate, fiquei um pouco intrigado, tinha preparado uma fala centrada um pouco mais, né, como a nossa atuação se relaciona com alguns desses temas, mas vou abrir um pouco mais e vou tentar dialogar com outros aspectos, fazendo sempre isso, né, debates que a gente hoje na LERJ pauta e como eles estão relacionados com os temas aqui levantados, porque, obviamente, não quero entrar nesse debate onde estão aqui grandes referências, né, do lugar de especialista, que não é esse meu lugar, é do lugar de alguém que está na política e que tenta fazer esse diálogo com questões que estão sendo levantadas aqui. Em primeiro lugar, eu quero falar rapidamente das universidades do estado do Rio de Janeiro, para pontuar como que elas se relacionam com esse debate. Em primeiro lugar, a universidade onde eu me formei, a Federal Fluminense, que é uma universidade que tem sede em Niterói, né, onde eu moro, inclusive, foi onde eu fiz a minha graduação, pós-graduação, mestrado, e que é uma universidade que, curiosamente, é uma instituição federal que tem se moldado cada vez mais para cumprir um papel de desenvolvimento regional. Hoje, a Universidade Federal Fluminense tem mais campos no interior do que a própria UERJ, que é a universidade estadual que tem como uma das suas vocações institucionais a democratização do acesso ao ensino superior, né? Mas me parece que a Federal Fluminense faz isso ainda sem incorporar um projeto estratégico de desenvolvimento do Estado, muito através de ações meio espasmódicas, meio de demandas de poderes locais, sem conseguir, de fato, vincular a sua expansão ao interior a um projeto de desenvolvimento mais bem definido. Eu falo isso como quem, enquanto estudante, participou dos debates sobre esse projeto de expansão da universidade. Então, queria só destacar esse papel da Universidade Federal Fluminense, que, de alguma forma, é um contraponto ao que representa a UFRJ, a Universidade do Brasil, que, evidentemente, é fundamental para o estado do Rio de Janeiro,
né, na produção de ciência, tecnologia, no acesso ao conhecimento, na produção de conhecimento, no desenvolvimento de arranjos, inclusive produtivos, buscando acertar, né, essa produção científica e tecnológica com o desenvolvimento industrial, né, obviamente o papel do FRJ é central, mas que historicamente foi uma universidade com essas características que o professor André Martins destacou aqui para a gente. Foi uma universidade voltada para fora, né? O FRJ, assim como a própria Universidade Federal Rural, que inicialmente, enquanto São Paulo construía seu curso de agronomia para formar a sua elite agrária, o Estado do Rio de Janeiro sediava a Universidade Federal de Agronomia para formar a elite agrária nacional, né, sendo um polo onde vinham estudar gente do Brasil inteiro, as elites agrárias do país inteiro. Então, o FRJ é uma instituição mais fechada na capital e mais moldada historicamente com essa característica de se voltar para fora. Hoje, a gente, na LERJ, tem tentado chamar essas instituições federais também para um diálogo permanente sobre a necessidade da gente pensar no caminho de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente, na LERJ, hoje, entre os deputados que se propõem debater, né, o Estado do Rio de Janeiro, nós temos um entendimento de que a gente precisa superar um quadro de decadência histórica e construir um outro caminho, né, de desenvolvimento, de enfrentamento das desigualdades, de superar determinadas tendências de decadência, como o processo de desindustrialização que o Rio de Janeiro vivencia historicamente, e encontrar novas vocações, né? Aí eu falo até de uma outra instituição federal que hoje nós da LERJ temos dialogado muito, que é a Fiocruz, instituição, né, da qual eu faço parte. Um dos debates que a gente hoje faz na LERJ, por exemplo, né, de que o Estado do Rio de Janeiro, pela presença da Fiocruz, mas não só, né, por ter também consolidado um setor de serviços muito, né, preponderante na sua economia, e dentro dos serviços, os serviços em saúde têm muita centralidade, tanto público quanto privado. Um dos debates que a gente tem feito, né, o Rio de Janeiro tem 9 instituições federais, né, no campo da saúde, hospitais federais. Uma das questões que a gente tem buscado enfrentar é do fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. A gente agora, nessa crise da pandemia, por exemplo, a gente tem visto, como no São Paulo tem a sua instituição estadual, né, fazendo aqui esse debate que a gente vinha fazendo, e o Rio de Janeiro tem uma instituição federal, que é a Fiocruz, né? Obviamente, nesse debate, né, as duas estão vinculadas ao SUS, o que faz com que o Butantan também cumpra um papel nacional, mas a gente tem, por exemplo, discutido a importância de fortalecer o complexo econômico industrial da saúde como uma das vocações industriais que o Estado do Rio de Janeiro poderia ter potencial de desenvolvimento. Aí é interessante um elemento de que a análise que a gente faz, né, que envolve parlamentares de diferentes partidos, é de que esse é um processo que passa necessariamente por uma centralidade do papel do poder público. Não como único a centralizar as iniciativas, mas como quem tem o papel de induzir processos que possam levar, né, a cadeias, a circuitos, a um desenvolvimento mais amplo, né? Esse debate agora ele vai, por exemplo, que a pandemia nos fez, né, nos deparar desde do fornecimento de insumos básicos, como máscaras, jalecos, que o Rio de Janeiro, como todo o Brasil, importa, tendo o Rio de Janeiro ainda uma indústria têxtil com alguma relevância localizada em algumas regiões do estado, até, evidentemente, uma indústria de maior complexidade, né, como de respiradores, de medicamentos, de vacinas, que fazem parte, né, desse complexo econômico industrial da saúde. Então, hoje, esse é um dos temas que nós, na LERJ, temos nos debruçado, né, pensando, inclusive, a característica das nossas instituições presentes no Estado do Rio de Janeiro, inclusive as federais, como elementos importantes para a gente pensar esse cenário, né, da decadência, né, econômica e da diminuição, inclusive, do papel político que o Estado do Rio de Janeiro cumpre no Brasil. Aí é importante, né, a gente
né, destacar, quando a gente olha para a história do Rio de Janeiro, a gente vê, né, que, obviamente, a gente tem a ultrapassagem de São Paulo ali né, nas primeiras décadas do século XX, primeiro o café e depois o processo de industrialização, mas a gente tem depois um processo onde o Rio de Janeiro passa a perder, não só de São Paulo, mas passa a perder relativamente, inclusive com relação ao desenvolvimento do conjunto do país. Isso parcialmente é importante, é positivo, porque significa um país com muitas desigualdades regionais se transformando num país menos desigual regionalmente em alguns aspectos, desconcentrando do Rio, em alguma medida também de São Paulo, a riqueza, mas, por outro lado, isso também significa o empobrecimento do Estado do Rio de Janeiro, né? Perda de capacidade produtiva, perda de empregos, etc. Se a gente pega aí o período, né, entre a década de 60 e 80, cortou a minha fala, não? Não. Entre a década de 60 e 80, o Rio tem, por exemplo, um processo de esvaziamento econômico bastante considerável, se a gente leva em consideração o quadro nacional, né? Enquanto Minas, né, o Rio de Janeiro tem um crescimento industrial de 170%, foi um período, né, de muito crescimento econômico, o Brasil cresceu 285% e Minas 342%. Né? Ou seja, a decadência do Estado do Rio de Janeiro ali, na década de 70, já era uma decadência muito evidente. Só que como o Brasil teve um crescimento muito acelerado naquele processo, essa decadência não apareceu, porque ela era uma decadência ainda relativa. Da década de 80 para cá, é que essa decadência passa a aparecer cada vez mais em termos absolutos, em diminuição, né, da participação da indústria, dos empregos, um crescimento proporcional cada vez maior do setor de serviços, e aí a gente vê se gerar alguns mitos. Por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que está em processo de cassação, ele apresentou duas propostas para o debate com a sociedade fluminense, que eu acho que reforçam muito essa perspectiva dos mitos sobre o que é o Rio de Janeiro. Ele chegou a sugerir que tentaria trazer o Papa anualmente ao Rio de Janeiro para incrementar o turismo religioso fluminense. E ele chegou a sugerir também que fecharia um acordo com a Disney para ter aqui uma sede da Disney próxima ao Sambódromo, para a gente ter turismo no Rio de Janeiro o ano inteiro. Evidentemente, essas propostas são hilárias, porque mostram muito na incapacidade dele pensar algo para o Estado. Dependeria do Papa topar ser garoto turístico do Rio, ou da Disney ter uma sede aqui, para a gente conseguir fomentar o nosso turismo. Mas é interessante que quando ele tenta apresentar uma proposta de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, ele coloca centralidade na questão do turismo, que evidentemente tem uma importância para a economia do Estado, mas hoje concentra menos de 2% dos nossos empregos, o setor do turismo. Então, não há um projeto de desenvolvimento que pode, né, num estado complexo como o nosso, com 16 milhões de habitantes, com uma Baixada Fluminense, com São Gonçalo, com a complexidade e a diversidade que tem, que vá se sustentar num determinado tipo de turismo muito específico, como, por exemplo, alguns atores chegam a desenhar. Então, esse é um debate também que a gente tem feito muito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A gente entende que o Estado do Rio de Janeiro, né, pode, né, debater o lugar do turismo. Eu, por exemplo, trabalho muito junto às populações quilombolas, indígenas do Estado do Rio de Janeiro. Tenho defendido que a gente tenha uma agenda de fortalecimento do turismo de base comunitária, que é uma demanda dessas comunidades importantes, porque aí o turismo, quando ele é organizado a partir do protagonismo desses atores, ele deixa de ser uma ação de descaracterização, de expoliação. Quando ele é organizado com base comunitária, ele pode ser um elemento, inclusive, de fortalecimento das identidades culturais, dos circuitos econômicos locais, etc. Então, a gente até participa, faz esse debate junto às comunidades tradicionais, mas sem a ilusão de que, do ponto de vista
da macroeconomia do Estado, né, esse é um setor que ocupe um lugar de muita centralidade. Né? Não é, né, e acho que essa é uma reflexão importante que hoje faz parte das nossas discussões na LERJ, que eu também queria trazer aqui para compartilhar. Mas voltando para a questão das nossas universidades, eu acabei não falando das nossas universidades estaduais, que a gente atua diretamente, eu como presidente da Comissão de Educação, que incorpora todo o sistema estadual de ensino, incluindo as nossas universidades, o papel das nossas universidades estaduais é fundamental. A UERJ é a principal delas, é a mais antiga, a mais forte, que cumpriu um papel fundamental para o Brasil, ao ser a primeira a adotar as cotas e, com isso, colocar a questão da democratização do acesso ao conhecimento, né, da ruptura com uma produção de conhecimento muito eurocentrada, quando isso vai se refletindo, inclusive, nos programas de pós-graduação, etc. A gente tem cada vez mais uma produção de conhecimento mais em sinergia com o que é o Brasil, né, em termos, né, de história do seu povo, de composição étnica, e como isso se reflete na produção de conhecimento. É a nossa grande universidade, que está localizada não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em outras cidades, incluindo aí as outras duas maiores cidades do estado, né, São Gonçalo e Caxias. Né? São Gonçalo é uma cidade por qual tenho muito carinho, não só por ser vizinho, mas por considerar que é, dentro do estado do Rio de Janeiro, a cidade mais injustiçada, né? Porque é a nossa segunda maior cidade, mas que está meio isolada, próxima a Niterói, que é uma cidade que tenta se colocar com uma pompa de zona sul da cidade do Rio de Janeiro, é uma identidade muito própria, né, que Niterói tenta construir de si, e fica meio solta, inclusive do ponto de vista das políticas públicas. Né? O orçamento per capita de Niterói, por exemplo, é quase 5 vezes maior do que o orçamento per capita de São Gonçalo. Né? Isso mostra a diferença entre a capacidade de ação de uma prefeitura como a de Niterói e de uma prefeitura como a da cidade do Rio. Então, se não há ações estaduais e federais no município como São Gonçalo, ele está relegado à reprodução das desigualdades, da pobreza, de forma permanente. Né? Então, a UERJ está presente em São Gonçalo, com um campus importante, a Faculdade de Formação de Professores, assim como está presente na cidade do Duque de Caxias. Né? E nós temos também a UENF, né, idealizada por Darcy Ribeiro, uma universidade fundamental, talvez uma das nossas poucas instituições que tenham sido criadas a partir de um olhar de desenvolvimento regional. A UENF, né, no Norte Fluminense, foi localizada lá como parte de uma visão estratégica de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, de integração, de acesso ao conhecimento, de produção de ciência vinculada ao desenvolvimento regional, né, que é uma universidade muito importante, né, muito central. Acho eu, né, eu tenho a infelicidade, desde que eu me elegi deputado, o Rio de Janeiro está numa crise brutal. Né? Eu estou no meu segundo mandato e faz parte do período histórico mais triste da história do Rio de Janeiro. Então, alguns planos, alguns projetos, algumas visões que a gente tem, elas acabam que vão se arrastando. Mas eu acho, por exemplo, que essa vocação, né, da UENF no Norte Fluminense deveria ser, inclusive, potencializada, né, como parte, né, de uma região que, além de Campos, tem outros municípios importantes, especialmente Macaé, mas também tem um papel de centralidade no Noroeste Fluminense. Então, a UENF é essa universidade nossa que é construída com essa vocação, e tem a UESO, que é a prima pobre das nossas instituições de ensino universitárias aqui do Rio de Janeiro, que é a Universidade Estadual da Zona Oeste. Aí é curioso esse elemento da relação da capital da cidade do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro como capital do estado, como a gente tem a criação de uma universidade também voltada para uma perspectiva de desenvolvimento regional dentro da própria capital. Né? Obviamente, a cidade do Rio de Janeiro, dentro do que é o estado, tem uma centralidade, inclusive demográfica, etc., que pode nos ajudar a entender. Né? Eu acho que a UESO é uma instituição fundamental. Ela está localizada, né, na região mais pobre do estado, mais desigual, onde o acesso ao ensino superior é mais limitado. Se fosse uma cidade do estado separada da cidade do Rio, seria a segunda maior cidade do estado, a zona oeste da cidade do Rio, né?
tem mais de 2 milhões de habitantes, então eu acho que ela cumpre também o papel, né, desse lugar do desenvolvimento regional. Ela busca se integrar a um processo de desenvolvimento industrial que tem ali na região, que é um processo complexo. Eu mesmo já comprei algumas brigas ali, por exemplo, contra a ThyssenKrupp, né, que é uma indústria metalúrgica extremamente suja, que se apropriou ali do território, acabando com a reprodução social de várias comunidades ribeirinhas, e ainda hoje impacta aqueles que sobreviveram, né? Mas a UESO, então, cumpre um papel ali de tentar dar liga e sentido a essa, né, algum tipo de desenvolvimento ali que incorpore a população, né, com mais dignidade e direitos, acesso ao ensino superior, formação, né, de quadros intelectuais, não só de mão de obra barata, para ser super explorada numa industrialização suja que se desenvolve ali, né? Os engenheiros vêm da Zona Sul, os operários e faxineiros são força de trabalho ali da própria região. Então, a UESO é uma instituição, né, também cumpre um papel, ainda não é uma universidade, é um centro universitário, a gente está lutando para que ela tenha uma sede e, dessa forma, consiga institucionalmente evoluir, se transformar numa universidade, mas é também né, parte aí dos conflitos, dos processos que a gente tem enfrentado do ponto de vista da consolidação institucional, que faz parte de um esforço mais amplo do desenvolvimento de um projeto de Estado para o Rio de Janeiro, que incorpore aspectos de políticas públicas, de enfrentamento às desigualdades, né, de respeito ao meio ambiente, com centralidade. Por fim, eu quero trazer um tema que, se eu não falasse, eu estaria sendo muito... né, seria um grave esquecimento, que é a questão do petróleo. Esse é um debate complexo e é um debate central para o Estado do Rio de Janeiro. Eu, como coloquei aqui, eu sou um socioambientalista, sou um ecossocialista, então eu não consigo olhar para o petróleo só naturalizando o seu papel de combustível e de motor do desenvolvimento econômico. Mas ele, hoje, na economia do Estado do Rio de Janeiro, ocupa um papel de muitíssima centralidade. E aí o Estado do Rio de Janeiro foi, por exemplo, o estado mais impactado com essa pressão neoliberal que levou ao fim da política de conteúdo local, né? Perdemos dezenas de milhares de empregos, acabou todo um setor industrial, da indústria naval, vinculado à indústria do petróleo, com o esvaziamento da política de conteúdo local por parte da Petrobras, do governo federal, né? E o Estado do Rio de Janeiro vive hoje um cenário de muita dificuldade nesse debate dos royalties. A gente tem uma grave injustiça tributária contra o Rio de Janeiro, que é o fato do petróleo ser tributado no destino, né? Isso faz com que o principal produto produzido no Rio de Janeiro não seja tributado no Estado. Então, a gente tem um ônus de sediar uma produção suja, que é a produção do petróleo, mesmo que se dê majoritariamente no mar, no caso do Estado do Rio de Janeiro, e não temos o bônus de tributar essa produção. O que compensa isso? O que compensa isso, de alguma forma, são os royalties do petróleo. Os royalties do petróleo é diferente de que se fosse ICMS, é um tipo de receita mais limitada naquilo que ela pode ser usada em termos de investimento, etc., além de em valores ser menor também do que se fosse tributado o ICMS no Estado, mas ela acaba compensando essa injustiça tributária, que é o fato do petróleo não ser tributado aqui. E a gente está para perder boa parte dessa receita, caso a lei, né, que foi aprovada, que redistribui os royalties do petróleo, realmente seja colocada em prática. Hoje tem uma liminar do Supremo que suspende a vigência dessa lei. Isso é muito grave, né? Se isso acontece, o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro quebra do ponto de vista orçamentário, né? Eu presidi uma comissão parlamentar de inquérito sobre o Rio Previdência, que é um instituto previdenciário próprio do Estado do Rio de Janeiro.
hoje ele é a principal destinação dos royalties do Estado do Rio de Janeiro. Isso é fundamental para termos algum equilíbrio nas contas públicas. Se essa receita deixa de existir, o Estado do Rio de Janeiro ele vai ter que se reacomodar, se entendendo como uma unidade federativa mais pobre. Não é uma questão de ajuste, né? Se o Rio de Janeiro perde essa receita, ele se torna um Estado mais pobre, né? E aí é uma reflexão importante que a gente tem que fazer enquanto país sobre qual é o lugar que se quer que o Rio de Janeiro ocupe enquanto federação. É um Estado super, né, populoso, complexo, marcado por muitas desigualdades, 98% da população urbana. O que representa esse Estado de uma hora para outra se tornar 15%, 20% mais pobre e ter que funcionar dessa forma, né? Esse é um debate que a gente tem feito com muita centralidade. A Alerj tem se debruçado muito sobre todos os temas ligados ao petróleo, né? Eu, em especial, tento sempre incorporar a esses debates a necessidade de se pensar uma política de desenvolvimento tecnológico que nos permita desenvolver uma transição energética, né, também como parte de uma proposta de desenvolvimento que nos livre, né, do vício que a indústria do petróleo representa, né? Mas da Alerj de conjunto, a gente tem buscado também refletir sobre como não é possível que o Estado do Rio de Janeiro continue sendo o principal produtor do petróleo, sofrendo essa injustiça tributária e sofrendo cada vez mais com o esvaziamento da cadeia do petróleo. Porque quando você tira a política de conteúdo nacional, e o Estado do Rio de Janeiro já vem num movimento de decadência, você tira também do Estado armas para que ele possa complexificar a sua estrutura econômica e não ficar simplesmente voltado para a extração do petróleo, mas ter também produção de tecnologia, produção, né, de uma cadeia que seja menos suja, mas que, ao mesmo tempo, incremente a economia do Estado a partir dessa produção, né, que já está colocada como uma realidade para o nosso Estado. Então, esse é um debate importante, a gente tem se dedicado muito na Assembleia Legislativa, a Assembleia, inclusive, tem sido protagonista, né, em algumas ações sobre isso, né, junto ao Supremo, para evitar que essa legislação dos royalties do petróleo entre em vigor. Nesse sentido, também é importante destacar, a Assembleia Legislativa cumpriu um papel de continuidade política importante no Estado. A gente teve primeiro o governador Witzel, impeachment no meio, antes ele teve o Pezão, que foi preso, o Dornelles, que assumiu ali já muito idoso. A Assembleia Legislativa acabou sendo um componente de estabilidade política, apesar de todos os seus problemas, para que o Rio de Janeiro, inclusive, tivesse uma voz nacional nesses processos de discussão do Pacto Federativo que estão colocados. E, por fim mesmo, porque já falei demais, a gente hoje tem um debate muito complexo aqui sobre a privatização da SEDAI. A SEDAI é uma das empresas do Estado do Rio de Janeiro mais lucrativas atualmente, teve um lucro líquido ano passado de mais de R$1 bilhão, é uma empresa estatal, que o governo federal está forçando o Estado do Rio de Janeiro a privatizá-la. A gente é contrário, né, essa privatização, porque entende que a água é um bem comum, que deve ter uma gestão pública, entende que a SEDAI, com R$1 bilhão de lucro líquido que tem, deveria ser protagonista de um plano de investimentos para ampliar o saneamento, o acesso à água no Estado do Rio de Janeiro, especialmente na Baixada, São Gonçalo, que são as regiões que mais sofrem ainda com a falta de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. E essa pressão pela privatização da SEDAI faz parte dessa hegemonia ultraliberal que marca a atual quadro histórica brasileira, que tem colocado o Rio de Janeiro ainda mais de joelhos, né? O debate que gira ao redor do regime de recuperação fiscal é um debate extremamente complexo, que é a imposição de uma relação federativa extremamente desequilibrada, onde o Brasil não acerta com o Rio de Janeiro nenhuma das dívidas que tem com o Estado, dívidas relacionadas à Lei Candir, dívidas relacionadas à própria SEDAI, que foi tributada equivocadamente durante anos. A União não acerta contas com o Estado sobre isso, mas coloca o Estado do Rio de Janeiro de joelhos
a partir das dívidas que o Estado tem com a União. E a maneira de colocar de joelhos é impor uma agenda de arroz, né, uma agenda ultraliberal, onde tem, por um lado, a privatização da SEDAI e, por outro, a retirada da capacidade de qualquer tipo de investimento por parte do Estado do Rio de Janeiro, que não pode fazer concurso para professor, que não pode investir em ciência e tecnologia. É um Estado que está sendo colocado cada vez mais de joelhos, e isso tem gerado uma tensão cada vez maior dentro dessa relação federativa do Estado do Rio de Janeiro com a União. É isso, gente. Falei muito, desculpem aí se passei do tempo, na verdade eu não sabia qual era o tempo. E é isso. Obrigado pelo convite. Tentei trazer alguns elementos para dialogar com o que a gente está discutindo na Assembleia Legislativa e com os debates que foram feitos aqui. Obrigada, Flávio. Eu fiquei escutando com muita atenção. Eu gostaria de participar mais dos debates da LERJ, mas em função dos inúmeros trabalhos que a gente se envolve, não só de pesquisa, mas burocrática, a gente acaba não conseguindo estabelecer esse diálogo, né? O André apresenta um ponto que eu acho que você exemplificou, que é o Estado do Rio de Janeiro, sobretudo com a saída da capital e o processo de privatização. É um Estado que sempre teve voltado, quer dizer, principalmente o Rio de Janeiro e também, né, o Espaço Fluminense, para uma política muito de âmbito nacional, de investimento, né, no sentido da federação. O Flávio caiu? Não, está aí, né? Bom, vou continuar aqui. E eu acho que essa apresentação do Flávio vem corroborar, né, todo o problema que o Rio de Janeiro tem passado e toda a luta que a LERJ tem feito e que eu já sabia, mas ficou mais evidente, quer dizer, como a LERJ ela foi e está sendo central na vida política do Rio de Janeiro em função, né, dos problemas com os governadores. Então, como ela tem se mantido. Bom, eu vou passar a palavra para o André. Tanto o André quanto o Flávio apresentaram temas muito diversificados para o debate e abrir para as perguntas, né, das pessoas que estão nos assistindo. Eu só queria acrescentar uma informação. Salvo engano da minha parte, na política de royalties, a proposta de cobrar na área de consumo e não de produção, acho que foi do José Serra, né? Paulista, mas teve apoio do pessoal do Rio. Então, eu por exemplo, eu lembro, não vamos esquecer, a gente fala, bom, Paulo Guedes é carioca, não é verdade? Então, eu queria demarcar bem isso, porque às vezes uma visão um pouco enviesada parece assim, não, mas o problema do Rio é de São Paulo, a competição com São Paulo. Não, o problema de São Paulo e do Rio é o neoliberalismo, é o imperialismo, é essa exploração que não deixa que os nossos povos realmente tomem o seu destino nas suas mãos, né? Mas eu me lembro... Teve participação, sim, de muitos parlamentares aqui do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, outro dia na LERJ estava uma conversa de que, na verdade, o projeto que foi votado não era nem o do Serra, era um projeto de um deputado do Estado do Rio de Janeiro que eu não conseguia entender quem era exatamente. Então, isso que é surpreendente, né? Porque a nossa elite, e aí é que eu acho que nós aqui estamos fazendo um pequeno exercício, mas ele vai ter repercussão, porque eu sou otimista. Nós estamos num processo de construção de uma nova elite, novas elites, tanto empresariais, intelectuais, políticas. O Silvio já é a expressão disso, dessa nova elite que está surgindo. Você já é a expressão disso, né? O Freixo é a expressão disso. Está surgindo uma nova elite, ainda bem, né? Que é bem diferente daquela antiga que foi contaminada por uma ideologia que não tem a ver com a gente, né? Que está sacrificando o Brasil. O privatismo absoluto que desde 90 vem prevalecendo na mentalidade dos economistas, da elite até política do país, nos conduziu aonde? Né? Desindustrialização, precarização do trabalho, miséria. Aonde nós vamos com isso? Né? Então, eu acho que realmente está na hora da gente formar uma grande frente nacional, né? Eu chamo de Aliança Nacional Democrática, se dê o nome que quiser,
mas é disso que nós precisamos, né? A federação é a ideia de aliança para combater um inimigo comum. Eu não preciso dizer quem é o inimigo comum, né? Então, é uma aliança nacional democrática que a gente tem que fazer a mais ampla possível para interromper o quanto antes, né, esse morticínio que está acontecendo no Brasil, esse desgoverno, né, e para a gente poder partir para pautas como essas que o Silvio tem falado, que são construtivas, né? Mas é preciso interromper, né, essa loucura em que estamos mergulhados. Parece que alguns sinais já estão sendo dados nessa direção, felizmente, né? Estamos este ano melhor que o ano passado. Já temos vacina, ainda que de uma maneira um pouco irregular a distribuição, CPI aí foi aberta, né? Então, eu acho que começam a surgir alguns sinais de esperança. E a gente também está começando a perceber a necessidade dessa coesão de forças, né? Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem que se unir e recuperar essa matriz da identidade do povo brasileiro, que está relacionada com o Rio, né? Não tem... Quem é brasileiro e não ama o Rio de Janeiro? Não é brasileiro, né? O André, o Flávio, colocou uma questão com relação aos royalties, né? E toda a questão tributária. E eu acho que enquanto não houver uma reforma tributária, mas que seja decente, fica difícil da gente pensar do ponto de vista da federação no sentido mais democrático, né? Essa reforma que está aí me parece que não vai mudar nada, porque não há interesses, né, de quem está aí, né, lucrando de fazer essa alteração, mas eu acho que precisamos ter assim, uma certa energia no sentido de uma luta, de uma reforma, porque eu acho que enquanto não houver reforma, os estados vão ficar, né, numa situação muito pior do que estão agora. E no caso do Rio de Janeiro, que é um estado, né, muito, com uma população assim, enorme, tem toda uma história. O Rio de Janeiro também tem uma história cultural no território, né? Não, assim, não sei qual outra cidade que tem, qual outro estado que tem tanta história, sobretudo o Rio de Janeiro, a cidade. Então, eu acho que a luta, são tantas lutas, né? Mas eu acho que a ideia de fazer essa discussão é a ideia de abrir um espaço de debate, talvez de luta, para que isso possa ocorrer, né? Porque enquanto não tiver uma mudança no sistema tributário, eu acho que vai ficar difícil. O Pacto Federativo de 30 está obsoleto, a gente precisa fazer outro pacto federativo, né? Acho que é essa a questão. Por exemplo, a São Paulo até poderia reclamar nesse caso, porque aí, na Câmara Federal, nós somos subrepresentados. Se contar em termos populacionais. Né? Então, tem tudo isso. O país precisa fazer uma reforma mesmo. Um novo pacto federativo, um novo pacto nacional, né? Professor André, posso aproveitar para fazer uma pergunta que apareceu aqui no chat? Por favor. O Felipe Sampaio pergunta: você ainda defende a fusão dos estados brasileiros para o aperfeiçoamento do nosso federalismo? Então, eu defendo, porque, veja, a gente comentou agora, né, dois problemas. O problema fiscal, né, e o problema de representação. Então, na minha opinião, sem uma manobra de índole territorial, na minha opinião, fusão de estados, fica muito difícil. Porque, vejam, você não consegue mexer com essa distribuição territorial que nós temos. Fica tudo amarrado. Eu escuto falar em necessidade de reforma tributária desde 30 anos, desde a Constituição de 88, pelo menos, né? Já se falava da necessidade de reforma tributária, mas ela engasga. Por quê? Porque existe uma má distribuição da representação do Congresso. Eu mencionei o caso da Câmara Federal e da subrepresentação de São Paulo. Ora, caiu uma coisa aqui. O artifício dos ruralistas, do latifúndio, por outro lado, foi fragmentar em vários estados do nosso território, né? Então, enquanto você tem novos estados de índole rural, e que, portanto, cada estado são 3 senadores, né? Então, veja, se a gente considerar
os estados rurais. Mato Grosso foi dividido em dois, Tocantins foi dividido em dois. Né? O Amazonas foi dividido, tem Roraima. Né? O Pará perdeu o Amapá, não é isso? Ora, e tudo isso são mais senadores. Resultado, os latifundiários dominam o Congresso. E o povo, então aquela coisa que eu falei, você tem uma elite hoje, né? É uma elite agrária, provinciana, mas o povo não, o povo está no litoral, o povo é cosmopolita, é moderno, é urbano, é aberto ao mundo. Essa contradição precisa ser resolvida, num sentido progressista, não é? E não como quer o atual presidente e o seu grupo, que é o contrário, né? A gente voltar para uma condição colonial, subalterna, não é? De agroexportação. Não é possível. O Brasil acho que não aceita isso. Né? Nós já avançamos muito numa sociedade sofisticada, urbano-industrial. Não dá para voltar para esse passado, eu acho. Mas eles estão tentando. E é por isso que eu radicalizei na questão lá da legalização da maconha. Acho fundamental. É uma questão política central. O México está legalizando, depois de 30 anos de combate ao crime, porque, vejam, está em marcha um processo, né, que eu chamo de milicianização do Estado brasileiro, e que começou aí no Rio, que é a falência do Estado. Né? Então, você tira o Estado, o que sobra? A milícia. Só isso aí. É sério. Então, é assim. Contra o Estado. Esse discurso neoliberal não percebeu que o resultado final é a milicianização do Estado. Agora eles estão preocupados. Ih, meu Deus, olha no que foi dar. Então, agora a gente tem que fazer diferente. André, a legalização da maconha, eu acho que vai vir pelo Centro-Oeste, pelo agronegócio, porque eles já estão calculando os milhões que eles podem investir e ganhar em todos os produtos. Não vai ser por uma demanda, né, digamos assim, de uma população mais pobre, vai ser pelo agronegócio. É o que eu tenho observado aí com relação à acumulação econômica. Então, é um tema muito complexo, é um tema de difícil... Eles não perderiam, mas quem eu acho que vai tocar para frente são seus colegas aí do Centro-Sul, né? Sobretudo São Paulo, Goiás, todo esse eixo aí que está indo em direção à Amazônia, né? O agronegócio. Eles iriam ganhar muito dinheiro com isso, agora precisa mudar a mentalidade, né? Precisa se atualizar, né? Não ficar em 1940 ainda, né? Eu acho que isso é difícil, né? Mas pode ser que seja até por ali. Paradoxalmente, né? Não será, obviamente, entre os setores que cuidam da repressão ao narcotráfico, porque eles estão ganhando muito dinheiro com a ilegalidade. Não é isso? Talvez você tenha razão, Mônica. Mas eu acho que deveria sair justamente de quem está sofrendo mais, né, na carne. Se tiver alguma coisa, vai ser por esse setor, né? E aí o conflito que se dá aí, penso eu, né, que vai ser por aí e não por uma posição assim do movimento social. Posso estar enganado. Pode ser que você tenha razão, porque a economia está falando muito alto, infelizmente, né? Mas é uma questão que, culturalmente, ela é muito importante para as populações urbanas do Brasil, em especial aí no Rio, acho que é uma questão muito importante. E é um passo além das cotas, né? As cotas já foram um passo. Agora precisa ir além das cotas, porque a criminalização da maconha foi justamente de cunho racista. Isso está mais do que claro. Aqui nos Estados Unidos, é uma lei racista, né? Ela é a continuação do racismo por outros meios, né? Porque o capitão do mato ia perseguir o escravo fugido, né? Hoje a blitz é em torno da maconha, né? Mão para a cabeça, lagartite, mão para a cabeça. Posso falar isso porque, olha aqui meu cabelo. Desde os anos 60 eu sofro a mesma coisa, tá? Não sou, obviamente, não sendo, né, negro, não sendo da periferia, tive meus privilégios.
vocês devem entender o que eu estou falando, não é? A polícia com os mais brancos é menos violenta, mas eu tive também muito problema com isso também, não é? Então, vejam, o que acontece? Por que eu digo que é uma centralidade política? Porque esse conservadorismo que permeia hoje a sociedade brasileira está muito radicado aí, né? Vejam, um parlamento conservador cria leis conservadoras, um judiciário punitivista cria regras duríssimas, uma polícia truculenta e corrupta, então, pior ainda, o resultado disso, afinal, é o pânico na população e a tentativa de se livrar disso votando numa bancada conservadora. Então, cria-se um círculo vicioso, né, que alimenta esse circuito, né, infelizmente, de contravenção aí no final. Né? E não adianta esse moralismo, né, porque nós sabemos que isso não é assim. E, afinal de contas, vejam que hipocrisia a nossa sociedade. Os homens mais ricos do Brasil estão ligados à indústria de cerveja. Cerveja pode. Vamos beber em escala industrial cerveja. Agora, dá um peguinho ali, pelo amor de Deus, nem pense. Que é isso? Hipocrisia, né? Então temos que acabar com essa hipocrisia. Cerveja, roupa, Renner, né? Mas é isso aí. A Havan, né? Não é? Que tem apoiado todo o setor que é improdutivo, né? Vamos caminhar. Como é que estão assim, né? Vocês que estão. Tem mais gente aí com perguntas? Tem perguntas agora para o deputado Flávio. Pode falar? O Márcio Freire comenta: deputado, o senhor aprovou recentemente o tombamento do prédio da Associação de Pescadores da comunidade de Zacarias, em Maricá, que vivia em conflito com o empreendimento imobiliário na região. Aí ele pergunta: qual a importância da comunidade de Zacarias para a memória caiçara e a preservação do ambiente e da paisagem? E qual a situação atual do conflito entre pescadores e o projeto do resort? Depois tem uma pergunta do Ciro, também para o deputado Flávio. Deputado, nos últimos anos, em virtude do teto de gastos, a educação perdeu mais de 30 bilhões. Quais as condições atuais, os movimentos políticos, para nos livrarmos da PEC 95? E depois do Ciro... Não, perdão. E depois do Felipe Sampaio, para o deputado Flávio também, em que pé está o Comperj? Comperj, que foi vítima da Lava Jato, né? Isso. Uma das grandes vítimas da Lava Jato. Bom, vamos lá. Rapidamente sobre o Comperj, né, ele foi idealizado como um complexo muito ambicioso, né, que demandava investimentos muito vultuosos e pegou um período onde a construção civil no Brasil passou por uma alta muito grande, e a Petrobras, me parece que esticou mais as pernas do que tinha capacidade. A Lava Jato veio e derrubou com tudo, né? O Comperj talvez tenha sido a maior queda de todas elas, porque era o projeto mais ambicioso. Ele foi completamente redimensionado para ser um espaço onde você vai ter ali pouquíssimas coisas operando. Eu confesso que eu não tenho aqui uma informação mais atualizada. Em algum momento tinha uma expectativa de que entrasse um capital chinês ali e ocupasse parte do papel que a Petrobras em algum momento planejou cumprir, mas isso não se consolidou, né? Então, hoje a informação que a gente tem sobre o Comperj é de que ali está se redimensionando completamente para ser um espaço, né, onde vai ter operando algumas coisas, mas assim, uma refinaria, uma fábrica, né, nada próximo do que se desenhou. Sobre Zacarias, é uma disputa
interessantes que a gente tem acompanhado desde o início do nosso mandato, que é uma colônia de pescadores pouco conhecida, né? Na verdade, uma colônia, uma comunidade pesqueira pouco conhecida no estado do Rio de Janeiro, fora de Maricá, mas que é a comunidade mais antiga ainda existente de que se tem registro. O primeiro registro da comunidade de Zacarias é um registro ainda do século XVIII, feito num mapa dos jesuítas. Né? É um fato raro a gente ter, né, esse tipo de registro tão antigo aqui no estado do Rio de Janeiro, uma comunidade tradicional, pesqueira, está muito pressionada pela proposta de ter ali um resort, né, que, né, fecha ali toda uma região do município de Maricá. A gente, dentre as estratégias de resistência, a gente está propondo o tombamento da Associação de Moradores, aprovou, né? A gente conseguiu, né, que o Ministério Público acionasse a Justiça em vários pontos, porque o projeto ali do resort significava a extinção de várias espécies que só existem ali naquela região da Restinga de Maricá, está nesse processo de tensão, né, de um empreendimento que está querendo se impor, já conseguiu aliciar uma parte ali da comunidade, obviamente uma comunidade pesqueira que não é fechada, tem novos moradores, tem gente que, né, foi morar ali, etc. Está uma disputa muito aberta, mas é uma disputa pela preservação da identidade dessa comunidade, que é uma comunidade histórica, que tem um tipo de pesca, que é a pesca de galho, que é uma pesca, né, que só tem registro ali no estado do Rio de Janeiro, daquela técnica tradicional que eles desenvolvem, e também uma luta pela preservação ambiental, porque a proposta do resort é a proposta de privatizar, se apropriar de uma área enorme. Por mais que eles digam que vão fazer compensações ambientais, a própria proposta do resort em si é uma proposta de privatização, né? Então, eles criam áreas de recuperação, de não sei o quê, dentro do próprio território deles, que a comunidade, a sociedade, de maneira geral, fica excluída, né, desse processo. E, por fim, o Fundeb, né, processo de financiamento da educação no Brasil, é uma disputa grave. O Brasil hoje é um dos países do mundo com uma agenda de recessão, com uma agenda de arroxo fiscal mais brutal, né? Nesse período de pandemia, onde vários países tiveram que retomar investimento, nós temos o caso agora dos Estados Unidos com um grande processo de injeção de recursos na economia. O Brasil é um dos países mais engessados, porque a emenda constitucional 95 significa uma agenda de arroxo de investimentos públicos, de arroxo fiscal, absolutamente insustentável. A gente tem que conseguir virar essa página, né? Até dialogando com o André, que falou da importância da gente pensar um projeto de desenvolvimento, eu concordo, tem que fazer parte desse projeto de desenvolvimento, enfrentar a emenda constitucional 95, assim como também enfrentar debates sobre a lei de responsabilidade fiscal, que induziram processos de desmonte, de terceirizações no Estado brasileiro, que aprofundaram problemas, né, na consolidação dos serviços públicos, mais especialmente a emenda constitucional 95, que hoje é a principal amarra, né, para você pensar qualquer projeto de consolidação de políticas públicas, de enfrentamento da pandemia, de fortalecimento do SUS, de indução a um processo de desenvolvimento. Acho que temos que pensar voltar e ir para a rua, né? A gente viu aí nas redes uma articulação com a geração de 68, né, 68, né, que tinha 68 anos, etc., dizendo que iam ser os primeiros a ir para a rua. A gente agora tem uma cobertura vacinal um pouco maior, começando a se desenhar, mas a gente tem que ir para a rua. Acho que esse projeto autoritário que a gente está vivenciando no Brasil, ele tem se alimentado muito também de uma certa apatia, alimentada também pela pandemia, mas uma, né, incapacidade de reação que tem marcado muito esse atual momento, né? E a esquerda brasileira ainda tem alguns preconceitos, né? A direita latino-americana se apropriou dos panelaços que tinham, né, sido uma
uma forma de mobilização dos setores populares, também da esquerda, no processo que a Argentina vivenciou. A direita venezuelana, depois a direita brasileira se apropria dos panelaços e a esquerda brasileira aceita. Então, a gente está sem ir para a rua e mesmo bater panela, muita gente não bate. Aí fica difícil. Aí a gravidade do momento que a gente vive, com 400 mil mortos, com um presidente que boicotou a vacinação da população o máximo que pôde. Se o Butantan não tivesse garantido até agora quase 80% das vacinas do Brasil, nós seríamos um dos países no mundo com menor cobertura vacinal. Com o Butantan, nós somos hoje o 70º país proporcionalmente em termos de cobertura vacinal da população. Sem o Butantan, nós seríamos 100º, 45º, estaríamos, né, não é no meio da fila que nem a gente está agora, estaremos completamente no final da fila, que foi o que o Bolsonaro desenhou, por disputas políticas e por uma submissão aos Estados Unidos, né, que legitimam uma política anti-China, né, além de anti-Dória, ele quase excluiu do Plano Nacional de Imunização a vacina, né, Coronavac, que hoje, né, nessa primeira fase da cobertura vacinal, é responsável por quase 80% das vacinas aplicadas no Brasil. Então, é muito grave o que está acontecendo, para o silêncio estar tão grande, né? Acho que a gente tem que, essa inquietação tem que voltar o mais rápido possível. Esperamos que a vacinação dos profissionais da educação nos ajude não só a reabrir as escolas com segurança, mas também a colocar a educação na rua, né? A educação tem sido protagonista de tantos enfrentamentos importantes no Brasil, e esperamos que, com a vacinação caminhando, a educação possa retomar esse papel de protagonismo para a gente enfrentar esse absurdo autoritário que a gente está vivendo no Brasil. Só me permite acrescentar uma coisa. O presidente sabe que a hora que a gente tiver menos medo de sair na rua, nós vamos sair na rua. Por isso ele procrastina a pandemia. O vírus é seu aliado. Esse é o problema. Bom, queria agradecer mais uma vez. Vamos caminhando para o fim. E a discussão que eu acho que merece ser fortalecida é a participação do Estado, sobretudo numa renda mínima, né? E essa discussão, enquanto a gente não caminhar, eu acho que fica difícil de ter alguma solução, né? Inclusive no que se coloca aí do desemprego, né? Então, são muitos desafios e começamos um pouco, né, a discutir hoje e espero que consigamos dar prosseguimento. Agradeço, né, ao deputado Serafini, agradeço ao professor André Martim e a todos que estão e todas que estão nos acompanhando e assistindo, né, até aqui. Flávio, quer encerrar com alguma coisa, André? Ou a gente Mônica, eu só quero agradecer o convite, dizer que foi um grande prazer, um grande aprendizado estar aqui com vocês, e que eu espero que a gente mantenha esse diálogo mais próximo. A Assembleia tem construído alguns fóruns, alguns espaços de debate, e vou te convidar, espero que você consiga aí abrir um espaço para participar deles também e contribuir com a gente. Tá bom? Prazer. Será um prazer enorme. E isso movimentará muitos alunos. Os alunos vão ficar muito movimentados, né? Fala, André. Não, quero dizer também, para mim foi um grande prazer, foi uma tarde que eu também aprendi muito, gostei de participar, foi uma honra para mim, né? É um assunto que é apaixonante, né? A gente fala do Rio, fala do Brasil. Então, é sempre importante, foi muito bom ter o contato com o Silvio, né? E é isso aí, eu acho que essa Silvio nova... Silvio não. Desculpa. Flávio Serafini. Eu estou vendo aqui, mas eu estou achando que você... Desculpa, Flávio. Mas foi muito importante, porque eu acho que é daí que a gente vai, né, fazer nascer realmente a nova sociedade, né? É desse encontro, a juventude universitária, nós, os professores, vocês,
aí deputados da nova geração, nova liderança política, é isso aí. O Brasil é muito grande, o Brasil é gigante e não vai ficar nessa, não. Nós vamos dar a volta por cima. Obrigada, Júlia, obrigada também ao apoio aí da Isabela, André, mais uma vez ao Serafine, e eu desejo aí um bom fim de tarde, e se cuidem que a luta continua, né? Valeu. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, mãe, um prazer e vamos ficar em contato, tá bom? Vamos, foi ótimo. Eu acompanho muito o seu trabalho, que eu sou niteroense, né? Ah, legal. Aí eu acompanho muito. Vamos sim. Vou pegar Isabela seu contato com a também. Isabela, falar com ela para passar o meu para você também. E aí, qualquer coisa também que você queira me mandar, que acha interessante eu acompanhar. Bacana.